Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson Sá, dos canais Ednews e Cultura Pop e Edmilson Sá Opinião. E hoje aqui com vocês para tratar de um assunto que eu acho que é interessante, é relevante, principalmente para a nossa conjuntura atual. Hoje eu vou falar um pouco sobre política. Infelizmente, não vou falar da política enquanto ciência, que é maravilhosa, é deleitosa, dá um gosto falar sobre política. E hoje, boa parte da minha fala vai ser sobre politicagem ou a política partidária. E essa é interessante também, mas a gente precisa ter cuidado com ela, muito cuidado mesmo. Então, primeiro eu queria trazer aqui para vocês algumas características e curiosidades. Pela primeira vez, na cidade de Palmeira dos Índios, pelo menos que eu lembre, enquanto morador aqui de Palmeira dos Índios, a cidade vai ter 3 destaques mulheres nessas eleições. Olha que interessante, 2 delas candidatas à prefeitura de Palmeira dos Índios e uma outra que é deputada estadual apoiando uma coligação. Então o grande barato dessas eleições vão ser essas 3 mulheres, e o papel delas nas configurações políticas de Palmeira dos Índios. A primeira delas já foi primeira-dama por 8 anos aqui em Palmeira dos Índios e tem um trabalho de destaque na assistência social. A segunda, que também concorre à Prefeitura de Palmeira dos Índios, tem um trabalho e reconhecimento na área jurídica. E a terceira é deputada estadual e na última semana a gente viu uma transformação aí, uma coligação, uma aliança política bem interessante na cidade de Palmeira dos Índios. Porque até pouco mais de uma semana, a atual prefeitura de Palmeira dos Índios e a corrente da deputada, junto com seu filho, que é vereador por Palmeira dos Índios, se degladiavam, e eram inimigos políticos. Houve até casos aí de ameaças, entre outras coisas. E de repente, da noite para o dia, são amigos e formam uma chapa aí. O atual prefeito buscando a sua reeleição, o vereador se candidatando junto com o atual prefeito ao cargo de vice-prefeito de Palmeira dos Índios e a deputada apoiando esta coligação, esta candidatura. E aí eu trago alguns questionamentos aqui com vocês. O primeiro olha lá, eu falo isso muito na sala de aula. Para entender como as coisas são hoje, é preciso, primeiro, entender como elas costumavam ser. Então, olha, para a gente entender como as coisas são hoje, é preciso voltar um pouquinho lá para o passado e entender como as coisas se organizaram lá atrás e como as coisas se apresentam aos dias atuais. Então veja só, eram inimigos e de repente se tornaram amigos. Então a política brasileira tem muito disso. No fundo, a política brasileira está pouco se lixando. É uma opinião minha, é uma conjectura minha, certo? A política partidária brasileira, ela pouco se lixa para a questão de ideologia. Ela pouco se preocupa com as questões atuais e reais necessidades da população. Ela se preocupa com seus interesses, muito mais com suas obrigações. Esta é a minha opinião, tá bem? E aí, para a gente entender o porquê dessa coligação, a gente precisa agora fazer uma coisa estranha, uma coisa que os historiadores não fazem, é olhar para frente. Tá bem? A gente tem que ir daqui a 2 anos e ver qual seria o cenário daqui a 2 anos. Vamos lá. Vamos supor que essa atual coligação, que acabou de ser feita, ela ganha as eleições. Então o atual prefeito se reelege, o vereador é vice-prefeito e a candidata que apoia eles acompanha esse processo para daqui a 2 anos. E aí, o que é que eu vejo? É um raciocínio meu, tá? Para tentar entender o porquê dessa coligação, do porquê de inimigos se tornarem amigos. Eu vejo daqui a 2 anos, na possível vitória deles, eles ganhando, que o atual prefeito vai se afastar e vai se candidatar a uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas, a deputado estadual. Com isso, o vice-prefeito, que hoje é vereador,
assumiria a prefeitura de Palmeira dos Índios. E a deputada estadual, daqui a 2 anos, se candidataria a uma vaga à Câmara Federal. Então, veja bem, que coisa estranha, né? Para a gente entender o porquê dessa coligação de hoje, a gente tem que olhar para o futuro e não mais para o passado. E qual o problema disso? É que tem uma outra frase que eu falo muito nas salas de aulas. Povo que não aprende a sua história está condenado a repeti-la. Por que eu falo sobre isso? Porque na maioria das vezes, todas essas coligações, todos esses conchavos, a única e exclusiva preocupação deles é com o futuro deles, não com o presente do povo palmeirense. Como é que está a cidade de Palmeira dos Índios? Quais são as reais necessidades do povo de Palmeira dos Índios? Como anda a saúde de Palmeira dos Índios, a empregabilidade, trabalho, né? A formação de renda, como anda a segurança de Palmeira dos Índios, como anda as pessoas de Palmeira dos Índios. Então a preocupação dos nossos políticos é com Palmeira dos Índios ou com o futuro deles? Eles estão se preocupando com o futuro de Palmeira dos Índios? Olha que estranho. Por que eu falo sobre isso? Porque há alguns meses eu venho fazendo algumas críticas. Eu quero sempre manter o respeito, mas enquanto cidadão eu tenho a liberdade e o direito de fazer críticas. Mas quero trazer aqui também a ideia de que eu busco, sinceramente, criticar muito mais o meu papel, o que é que eu estou fazendo hoje enquanto cidadão, do que criticar o outro. É muito fácil criticar as outras pessoas. Difícil a gente criticar a nossa própria prática. E aí eu olho para trás e o que foi que eu fiz? Qual é o meu papel durante esse tempo todo com respeito à minha cidade? Eu tenho acompanhado, eu tenho fiscalizado as ações em minha cidade, eu tenho me colocado frente aos desafios que a cidade exige. Eu me preocupo muito com isso. E eu lembro que eu fiz um vídeo no qual eu dizia que, infelizmente, em Palmeira dos Índios não se pensa e não se pensou de maneira preventiva. Se pensa de maneira a conter, né? Não se pensa em prevenção. Aqui em Palmeira dos Índios, em vários outros lugares, se pensa apenas em contenção, ou seja, deixa a doença se alastrar e depois vai tentar remediar, né? Vai tentar encontrar soluções para, ou melhor, soluções paliativas para tentar resolver o problema. Isso é uma pena, porque enquanto não se pensa de maneira preventiva, como não se pensou nos últimos 4 meses em Palmeira dos Índios, e apenas paliativa ou de contenção, quem sofre com isso? A sociedade de Palmeira dos Índios. E enquanto a sociedade sofre e agoniza, seja com o desemprego, o problema da educação, entre outras coisas, e a morte principalmente, os conchavos, as coligações políticas de Palmeira dos Índios estão direcionadas muito mais para o futuro deles do que para o nosso presente. Caros amigos e amigas, cidadãos de Palmeira dos Índios, para onde está indo nossas preocupações? Para onde está indo as nossas verdadeiras intenções? Eu falo isso porque é uma doença brasileira. A política partidária, ela só tem um interesse, e a gente sabe qual é. É uma pena, não é? Mas ela está pouco se lixando para a ideologia, ela está pouco se lixando para as reais necessidades da população. A política partidária brasileira, isso acontece em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal. A gente chegou até a ter Partido de Trabalhadores junto com o PMDB. Sempre foram inimigos e se juntaram para o bem do Brasil. E no cenário nacional, então, nós temos uma presidência da República que foi eleita dizendo que traria uma nova política. E vemos, infelizmente, este ano, esta nova política se aliando ao centrão para atender aos interesses não da população brasileira, mas, mais uma vez,
aos interesses políticos, partidários, aos interesses deles próprios. Então, no fundo, a preocupação deles é com eles. Enquanto isso, como é que fica a sociedade? Como ficam os cidadãos da cidade? É bom pensarmos um pouco mais sobre isso. Ednews e Cultura Pop, Edmilson Sá Opinião. Eu, professor Edmilson Sá, trazendo mais questionamentos e discussões para vocês. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida, se inscreve no canal, deixa teu comentário e até a próxima.